acabou essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Gente, boa tarde pra você. Fim de semana de muito futebol. Final, amanhã tem Cruzeiro e Corinthians ao vivo na Globo, jogo que vai lotar o Mineirão, mas amanhã também tem o Cruzeiro contra o Corinthians. Eu te falei, o jogo vai ser ao vivo na Globo e pode assistir do sofá, porque ingresso não tem muitos não. 50 mil vendidos, o Mineirão vai lotar. Já Henrique Fernandes aqui pra falar desse jogo. E os reforços estão se preparando na Toca da Raposa. O volante Matheus Henrique, inclusive, vai ser apresentado na próxima segunda. E a bola da vez pra te apresentar é um argentino que brilhou no Equador. A família argentina tá bem à vontade e encantada com a Casa Nova Mineira. Lautaro Dias fez questão que a esposa Marianela acompanhasse a primeira entrevista coletiva dele no Cruzeiro. A filha Diana, que vem aí, já tem time. Já é uma hincha mais de Cruzeiro. Família toda muito bem apresentada. Agora é hora de conhecer melhor o novo atacante do Cruzeiro. Aliás, olhando assim, mais atentamente, não lembram outro atacante do futebol mundial, não? Cheguei aqui e pensei que isso tinha acabado. Pelo jeito, não. Jogando juntos. Ele sempre me falava do Cruzeiro e me dizia que o futebol brasileiro podia ser bom pra mim. Conversamos durante a negociação e depois ele me mandou muitas felicidades. Felicidades e desejo de muitos gols, mas se puder, sem bater a marca do flecheiro azul. Tomara que ele não me passe como o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro, mas eu desejo a ele boa sorte, que faça muitos gols aí pelo nosso Cruzeiro. Lautaro Dias ainda está na fase da preparação física, mas outros reforços já treinam normalmente com o grupo. Um deles vai reencontrar o ex-time neste domingo, só que não ainda dentro de campo. Cássio tem até viajado com o time para as partidas fora de casa. Amanhã, mesmo do camarote do Mineirão, o goleiro vai sentir pela primeira vez como é estar do lado oposto do clube que defendeu nos últimos 12 anos. Apesar de só poder jogar a partir do dia 13 de julho, com a reabertura da janela de transferências, o discurso de Cássio é como se já estivesse relacionado para o jogo. O que é importante é nós nos mantermos no grupo da frente. Você sendo forte em casa e conseguindo pontos fora, você vai se manter, o campeonato está muito equilibrado. Força que Lautaro Dias já está conhecendo e que não vê a hora de sentir dentro de campo. Fui ao Mineirão ver o jogo e fiquei assombrado. É uma loucura. Tenho muita expectativa de estar logo pronto para entrar em campo. E quando fizer um gol, já me imagino comemorando com o torcedor. Então vamos falar do Cruzeiro. Amanhã o jogo é contra o Corinthians, 4 da tarde, Mineirão lotado, mais de 50 mil ingressos vendidos. Zagueiro João Marcelo tá suspenso. Quem volta, Neres? Tem uma disputa ali, né? Tem o Neres e tem o Vidalba, mas eu acho que o Neres vai voltar. E aí tem um detalhe importante, o Corinthians não joga com centroavante de referência, um cara de área. O Neres costuma se dar bem contra esse tipo de jogador, ele consegue fazer um jogo físico legal. O centroavante do Corinthians é o Yuri Alberto, que circula muito. Estão apostando aqui no time do Cruzeiro e olha lá na lateral esquerda quem que eu apostei que vai voltar. Marlon de volta. Marlon de volta, o Kaique não foi bem no jogo contra o Criciúma, acho que volta, aquele losango no meio que a gente já tá acostumado. Muita gente pedindo mudança aqui, ó, Lucas Silva, o Ramiro saindo, Barreal entrando, pode pintar. Mas estamos apostando num time mais convencional com o Neres na zaga. E quem que a defesa tem que ficar de olho, Henrique? O Corinthians tem um meio-campista, cara, Rodrigo Garro, o argentino que fez 2 gols no jogo passado contra o Vitória, que é um tipo de jogador difícil de marcar, né? Ele mete a 10, mas não é igual o Matheus Pereira, não é aquele cara pifador. Ele aparece, chuta bem de longa distância, mas é aquele jogador que circula muito no campo. Então é um jogador que o meio-campo do Cruzeiro vai ter que ter atenção, talvez sempre tendo um jogador encaixado na marcação, a marcação mais próxima, para evitar que esse cara domine, porque ele tem qualidade de passe, de chute e é o cara a ser marcado no Corinthians. Fechado. Cruzeiro fechando a preparação neste sábado. Vamos aguardar aí a lista dos relacionados. O que vai fazer o técnico Fernando Seabra? Mas a expectativa é por algumas mudanças no time. Algumas ele sendo forçado. Por exemplo, o William volta mais do que natural. Reassume a condição de titular na lateral direita. Na zaga tem a suspensão de João Marcelo. Ou joga Neres ou joga Vidalba. Vamos aguardar. E aí, o que mais pode fazer o técnico Fernando Seabra? Há uma expectativa de que Álvaro Barreal possa voltar a ser titular, está 100%, vinha sendo titular, só saiu do time porque teve aquela lesão no joelho,
Depois disso, até foi atrapalhado por causa de uma virose diante do Flamengo, mas agora já voltando a ficar à disposição para ser titular no time, como vinha sendo, e a expectativa é de que isso aconteça. Se ele entrar, quem pode sair ali no meio campo? Vamos aguardar também. E fará mais alguma outra alteração? O Seabra, o certo é que o Cruzeiro vive, neste momento, e o próprio Fernando Seabra, a maior pressão desde que ele voltou ao Cruzeiro ainda na gestão do Ronaldo. 2 derrotas seguidas, uma atuação muito ruim na quarta-feira diante do Criciúma e o Cruzeiro precisando de dar essa resposta e voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, neste duelo diante da equipe do Corinthians. Preparação, então, sendo encerrada neste sábado e vamos aguardar aí a lista dos relacionados. O Cruzeiro segue com a venda de ingressos, a última parcial, mais de 40 mil. A expectativa é de que mais de 50 mil torcedores vão estar no Mineirão neste domingão, às 4 horas da tarde. Para a gente fechar, o Cruzeiro está acertando a ida do atacante Stênio para o futebol da Ucrânia. Ele vai em definitivo. O Cruzeiro deve manter aí uma parte dos direitos econômicos do atleta. Ele estava em Portugal, no AVS, que acabou subindo, inclusive, para a primeira divisão. Teve uma passagem discreta por lá e não seria aproveitado. Então o Cruzeiro está acertando essa liberação em definitivo. O contrato do jogador iria até o final de 2026 e agora ele vai deixar o Cruzeiro e o Cruzeiro se fica ali na torcida para que dê tudo certo e por isso mantém um percentual em caso de uma negociação futura do atleta lá no futebol da Ucrânia. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!